nós somos do curso de Ciências Biológicas da UES, UAB, Polo de Rufus. Vamos mostrar um trabalho que foi solicitado pela disciplina de Genética, um trabalho relacionado às leis de Mendel, a primeira e segunda lei, que nesse trabalho nós vamos utilizar um jogo didático para demonstrar a compreensão dessas leis. Eu sou Sandra, Kátia e Anne Kelly. Bom, o jogo nós utilizamos alguns materiais recicláveis para produzi-los. Então nós utilizamos caixa de papelão, né, que é uma caixa de sapato, restos de EVA também, foi utilizado também. Papelão, garrafa PET, né, plástico. Foi utilizado também areia para fixar a base, um prego e restos de cartolina também. Então agora a Kátia vai explicar quais são as regras do jogo, como o jogo funciona. Bem, o jogo é Show do Milhão e o tema é baseado na primeira e na segunda lei de Mendel. E vou citar para vocês as regras do jogo. Primeiro, a turma deve ser dividida em duas equipes. E serão 5 perguntas que cada aluno terá que responder. Quem conseguir acertar 5 questões seguidas e acertar a 6ª pergunta, ganhará e seus pontos serão dobrados, mas se errar, perderá tudo. Terceiro, a equipe terá 1 minuto para responder cada pergunta. Quarto, cada aluno receberá um número que será sorteado para determinar quem do grupo irá responder a pergunta. Quinto, o número será sorteado a partir de uma roleta que será girada pela equipe que estiver na vez da rodada. E dentro dessa caixa, onde nós colocaremos as perguntas que serão sorteadas na hora do jogo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a importância desse jogo, a importância da ludicidade dentro da sala de aula. O jogo ele ajuda o aluno a fixar melhor o conteúdo, de uma forma mais dinâmica, onde ele tem o interesse em responder essas perguntas, porque ao final ele poderá ganhar um ponto na média, ou dependendo da realidade de cada sala de aula, o professor, e da necessidade de ganhar até algo mais, certo? Esse jogo, essas regras, elas não é uma regra geral. A gente adaptou o Show do Milhão e quem for utilizar esse jogo pode adaptar a sua realidade, certo? Aqui nós já vamos fazer exatamente como estão as regras, porque nós somos apenas 3 pessoas para fazer, não tem como dividir e assim. E na sala de aula, esse jogo ele pode ser em várias disciplinas, em vários conteúdos, vai depender da necessidade. Porque o importante é que o aluno fixe o conteúdo. No caso do nosso, as leis de Mendel. Mas cada professor adequa a sua necessidade e a sua realidade dentro da sala de aula. Esses jogos também servem como uma revisão do conteúdo geral, poderia ser feito ao final do conteúdo, né, que foi aplicado naquela sala de aula. Então ele é muito importante e faz com que os alunos tenham mais interesse em participar, em aprender, em buscar as respostas, né? Então isso é realmente muito bom para toda a equipe, todos os alunos, né? Com certeza. Aí, voltando para o jogo, quando o aluno retirar a pergunta da caixa, ele vai entregar ao professor, que vai ler e vai dar as opções. O aluno vai pensar ou vai resolver, dependendo da questão. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos azão, azinho, bezão, bezinho produzem gametas. Azão, bezão, azinho e bezinho. Essa era a alternativa A. Alternativa B. Azão, azinho, bezão, bezão produzem gametas. Azão, bezão e azinho, bezão. Alternativa C. Azão, azinho produzem gametas. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Alternativa D. Azão, azão produzem gametas. Azão, azão,
Azão, azão, bezão, bezão, produzem 2 tipos de gametas? Bem, eu acredito que a resposta certa seja a letra B, que eles irão produzir gametas azão, azinho e azinho e bezinho, né? Isso, a resposta está correta. Vamos mais uma pergunta para a Anne Kelly. Ela tem direito a 5 perguntas, como a gente explicou. Ela vai querer a sexta ou não, vai depender dela. A segunda lei de Mendel postula: alternativa A, distribuição conjugada dos genes; alternativa B, segregação independente; alternativa C, troca de partes entre cromossomos; ou alternativa D, importância da recessividade. Eu acredito que seja a letra B, Segregação a independente. segregação independente. Muito bem. Mais uma pergunta, Anne Kelly. As divisões mióticas constituem os processos diretamente relacionados a: opção A, produção de novas espécies; B, manifestações das leis de Mendel; C, determinação do sexo; ou alternativa D, diferenciação da linguagem germinativa. Determinação do sexo. Determinação do sexo. Iremos passar a vez para a Kátia, querida Anne Kelly. A resposta certa seria a alternativa D, diferenciação da linguagem germinativa. Kátia, retira uma pergunta, por favor. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-se o número inicial. B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. Alternativa C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para a qual Mendel usava o termo puro. E quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para a qual Mendel usava o termo híbrido. D. O mesmo caráter pode apresentar 2 ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominado fenótipo. E. O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo, como a cada gene em particular. O que você diz, Kátia? Eu acredito que seja a C. Muito bem, Kátia. Alternativa C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condições heterozigóticas, para a qual Mendel usava o termo puro, e quando alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para a qual Mendel usava o termo híbrido. Muito bem. Mais outra pergunta, por favor. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas estava de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos: alternativa A, cromossomos; B, genes; C, RNA; D, espermatozoides; ou alternativa E, fenótipos. Acredito que a B, genes, né? Genes, muito bem, resposta correta. Mais uma pergunta, Kátia, por favor. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para as 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas, recombinando-se ao acaso. B, Bzão, Bzão e Czão, Czinho. Alternativa C, Bzão, Czão e Bzinho, Czinho. Alternativa D, Bzão, Bzão,
Bzão, Czão, Bzão, Czinho e Czão, Czinho. Eu acho que é a C. Bzão, Czão e Bzinho, Czinho. Muito bem. Bom, vamos encerrar o nosso jogo por aqui, por conta do nosso tempo. Só lembrando que esse jogo, o professor não vai chegar simplesmente na sala e, gente, hoje a gente vai fazer um jogo didático sobre as leis de Mendel, ou dependendo do assunto que ele vai abordar. Não. Antes, é claro que tem toda a introdução do assunto, que o aluno já tenha tido aula sobre esse assunto, que tenha um texto antes para ele ler, que não seja só jogar para que ele adivinhe. Não, ele tem que aprender o conteúdo, certo? O jogo também pode ser baseado a partir das dificuldades que os alunos estão tendo naquela disciplina, né? Quando o professor avalia quais os pontos que estão precisando ser mais cobrados. E lembrando também que durante o jogo a roleta será utilizada para indicar qual aluno irá responder a pergunta, né? Que eles receberão um número inicialmente. Que até eu já falei que a finalidade do jogo o aluno pode ganhar meio ponto com cada pergunta respondida corretamente, um ponto, vai depender do que o professor adeque para aquela turma. No caso aqui da gente, a gente está demonstrando o jogo, certo? Bom, e... Que ele pode ser aplicado de acordo com a realidade da turma, né? Pode mudar A necessidade, né? Bom, essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado, que o conteúdo aqui abordado e o jogo didático possa ser utilizado por outros professores e que cada vez mais vamos fazer a ludicidade dentro das salas de aulas e chamar mais alunos para as nossas aulas. Muito obrigada. Obrigada.